Olá, muito boa noite. Estamos no ar e esses são os destaques de hoje. Vamos falar de abuso infantil. São mais de 4 casos registrados todos os dias no Espírito Santo. A maioria são meninas e o crime acontece dentro de casa. Faltam só 2 dias para o fim do prazo da declaração do imposto de renda e muitos capixabas ainda não acertaram as contas com o leão. Aumentam os casos de complicações por procedimentos estéticos no país. Daqui a pouco tem bola rolando pela Copa ES. Porto Vitória e Rio Branco se enfrentam no Kleber Andrade. E ainda, amanhã acontece o Dia Livre de Impostos e o consumidor pode encontrar gasolina por menos de R$ 4,00 o litro. Eu sou Guilherme Klaus e esta é a TV Pública do Espírito Santo. O mês de maio é dedicado à conscientização e combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. O objetivo é mobilizar a sociedade para a prevenção e o enfrentamento a essa grave violência. E muitas vezes esse crime é cometido por quem deveria cuidar e proteger. Até abril deste ano, mais de 500 casos foram registrados no estado, ou seja, são mais de 4 casos por dia. As meninas continuam sendo as maiores vítimas e os agressores, em grande parte, estão dentro da própria casa. Confira aí na reportagem de Larissa Barcelos e Maicon Costa. Desenhos que falam por quem ainda não sabe colocar em palavras o que está vivendo. Abusos sexuais, agressões e ameaças. Crianças e adolescentes vítimas de quem muitas vezes ninguém imaginaria. Esses desenhos aqui que eu te mostrei aqui é de uma denúncia que chegou ano passado, que gerou prisão do genitor, o genitor foi preso e que foi relatado na escola. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, neste ano, mais de 500 crianças e adolescentes sofreram violência sexual. Mais de 80% das vítimas são meninas e a maioria desses casos aconteceu dentro de suas próprias casas. Geralmente, o abusador ele se aproveita justamente da confiança que a vítima tem nele. Muitas vezes é o pai, é o avô e muitas vezes ele coloca na cabeça da criança: você não vai querer destruir sua família, você não vai querer voltar a sua mãe contra mim, você não vai querer me prejudicar, eu sou seu pai, eu sou seu avô, eu sou seu tio. Então eles usam também do emocional da criança ali. Os sinais podem vir de várias formas: mudanças de comportamento, isolamento, medo ou até atitudes incompatíveis com a idade, como um comportamento sexual mais ativo. É muito complicado para um adolescente, uma criança, revelar que está sendo abusada por um genitor, por alguém da família. Peço aos pais que conversem com os filhos, fique atento aos sinais de mudança de comportamento dos filhos. Seja uma pessoa de referência para aquela criança. Cariacica está entre os 3 municípios com mais casos de violência sexual contra crianças e adolescentes no Espírito Santo. Esse conselheiro tutelar atua na região há 9 anos e contou que, mesmo com a experiência, ainda se depara com histórias que chocam. Em 2024, teve pedidos de prisões aí de pais abusando de filhos, de padrasto, de avós, de irmão mais velho. Felizmente, é nesse ciclo. É importante conversar e orientar os filhos, além de sempre ficar atento aos detalhes. Ensinar as crianças desde cedo, desde 2 anos, 3 anos, que ela tem a parte íntima dela, que é a intimidade dela e que ninguém pode tocar nem olhar. Nós já pegamos casos aqui de bebês sendo vítimas de abuso. A polícia também faz um outro alerta importante aos pais. O uso do celular e das redes sociais é um perigo real para crianças e adolescentes. Vamos ouvir o que diz a delegada Thaís Cruz. Ela é a titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. Hoje, um grande vilão que a gente tem é a rede social, justamente porque cada vez mais a gente percebe que tem crianças, e aí eu falo abaixo de 12 anos, ganhando celular. Tem crianças de 5 anos ganhando celular. Não tem necessidade, mas o pai acha que é uma questão de proteção para falar. Mas, em contrapartida, a gente tem também aplicativos
que consegue limitar o tempo em que vai ser acessado o aparelho e o conteúdo. O pai e a mãe, eles têm obrigação legal de proteger o filho até os 18 anos. É a sua responsabilidade. As denúncias de abuso e exploração sexual infantil no Brasil cresceram 195% nos últimos 4 anos. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, o número saltou de 6.000 em 2020 para 18.800 em 2024. Denúncias de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes podem ser feitas pelo Disque 100, número fácil, tá? Disque 100. Vamos falar agora de um assunto muito sério. Segundo o Conselho Federal de Medicina, o Brasil vive um aumento no número de complicações por procedimentos estéticos. Por isso, é importante que você saiba se realmente a cirurgia é necessária e se o profissional que escolheu é capacitado. Vamos conferir na reportagem. Aos 16 anos, Ariane enfrentava dores nas costas e dificuldades no dia a dia por causa do tamanho dos seios. A decisão pela cirurgia de redução de mama parecia o caminho certo para melhorar a qualidade de vida. Por conta da minha coluna, era muito pesado, então eu estava tendo problema na coluna. E também por conta da adolescência, a questão estética, de piada, enfim. Então aquilo me incomodava, então eu busquei por conta disso. O que deveria ser alívio virou preocupação. No pós-operatório, a ferida não cicatrizava e o retorno ao consultório trouxe ainda mais dúvidas. Ao invés de um tratamento adequado, a menina recebeu uma orientação: usar bucha de banho para raspar a pele morta. Eu não tive nenhum tipo de cuidado, nenhum tipo de atenção para uma adolescente de 16 anos que estava ali desesperada, sofrendo porque não conseguia ver uma solução para voltar a ter uma mama perfeita ali. Então, o que ele me falava era para que eu pegasse uma bucha e esfregasse para aquela parte necrosada sair até, quem sabe, se resolver. Foi aí que ela e a mãe decidiram buscar outro profissional. Com o novo acompanhamento vieram os cuidados certos e, finalmente, recuperação. Procedimentos estéticos ficaram mais acessíveis, com isso, também mais comuns. Junto com a alta procura, cresce a necessidade do cuidado e da atenção, porque por trás de cada intervenção tem algo que vai além da aparência, a saúde de quem passa por ela. Segundo o Conselho Federal de Medicina, o Brasil vive um aumento no número de complicações por procedimentos estéticos. Muitas vezes, o problema está na banalização desses tratamentos, vendidos como simples e rápidos, quando, na verdade, exigem preparo e responsabilidade. A recomendação dos especialistas é pesquisar o profissional, buscar currículo e também entender os riscos e necessidades da cirurgia. O ideal é que o paciente procure um profissional que seja um médico, no caso de cirurgias estéticas, seja membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que isso garante que esse profissional tenha uma formação em cirurgia geral e em cirurgia plástica. Tá? E fazer o procedimento em uma estrutura hospitalar que vai ter todo o aparato, caso tenha uma intercorrência, uma emergência, possa ser resolvido. Fugir de promessas de procedimentos simples. Não existem soluções simples para problemas complexos. Cirurgias feitas em consultórios, em pequenas clínicas, elas são fadadas, em caso de emergências, a ter um desfecho trágico. Hoje a Ariane está bem, mas só depois que ela teve o acompanhamento adequado. E deixa o recado. Sou a favor da cirurgia estética para a gente se sentir bem, mas eu acho que sim, de fato, a gente precisa procurar médicos, conversar muito bem sobre o pós-cirúrgico, porque envolve muita coisa e envolve a nossa vida, né? Agora o recado é para os doadores de sangue. O Hemocentro do Espírito Santo em Vitória estará fechado no próximo sábado, dia 31, devido a um desligamento programado de energia elétrica no campus de Maruípe. O atendimento será retomado normalmente no domingo, dia 1º, das 7 da manhã às 7 da noite. As doações podem ser feitas por livre demanda ou com agendamento online no site emois.es.gov.br. O Emois fica na Avenida Marechal Campos, em Maruípe. E daqui a pouco tem bola rolando pela Copa Espírito Santo, com transmissão ao vivo pela TVE. Ana Clara Lânios traz mais informações para a gente. Boa noite, Guilherme. Boa noite a você que nos acompanha no TVE Notícias. Hoje tem mais futebol capixaba na tela da TVE. Daqui a pouquinho, 7 da noite, a bola rola para Porto Vitória e Rio Branco no estádio Kleber Andrade.
Lembrando, Porto Vitória, segundo colocado da Copa Espírito Santo, encarando o Rio Branco, que está na 7ª colocação. O duelo é válido pela 6ª rodada da Copa PS. É bem verdade que os dois times são os nossos representantes no Brasileiro Série D, mas o duelo hoje é na Copa Espírito Santo. Estarei na narração ao lado de Hélio Roberto nos comentários e Isabela Toscano na reportagem de campo, e faço, claro, o convite para a nossa audiência acompanhar mais uma vez o futebol capixaba por aqui. Volto com você, Guilherme. Combinado, Ana Clara. Daqui a pouco, então, às 7 da noite, tem Porto Vitória e Rio Branco ao vivo aqui na nossa tela, né? TVE. Agora, a previsão do tempo. A quarta-feira foi de muitas nuvens, com pancadas de chuvas ocasionais em toda a Grande Vitória. Para amanhã, a previsão é de poucas nuvens, sem expectativa de chuva, e venta mais em todo o litoral. A temperatura deve ficar entre a mínima de 21 e a máxima de 30 graus aqui na Grande Vitória. Gasolina a menos de R$ 4,00. Amanhã acontece o dia livre de impostos. Essa e outras notícias você confere agora. Turismo no Espírito Santo cresce pelo 9º mês consecutivo e apresenta um avanço de 9,2% em março, de acordo com o estudo da Federação do Comércio. O desempenho do setor em terras capixabas foi o 4º melhor entre os estados. A cidade de Vitória recebe amanhã contentores de entrega voluntária de embalagens de vidro, um projeto pioneiro de logística reversa. Os contentores serão distribuídos em 15 locais estratégicos da capital para promover a reciclagem de resíduos e fortalecer a economia circular. O governo do estado anunciou hoje a ampliação do programa Opera ES de redução do tempo de espera por cirurgias eletivas. Agora o Hospital Estadual Central passa a realizar cirurgias de quadril com implante de prótese. Serão ofertadas 480 cirurgias em um prazo de 10 meses. E amanhã acontece em todo o país o Dia Livre de Impostos, uma ação contra a alta carga tributária do Brasil. Na Grande Vitória, algumas lojas, supermercados e um posto de combustíveis vão atender sem repassar os tributos aos clientes. 1 litro da gasolina, por exemplo, vai ficar por menos de R$ 4,00. 2 dias, isso mesmo, gente. Faltam apenas 2 dias para encerrar o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. Prazo final é nessa sexta agora, tá? E tem muita gente que ainda não prestou contas ao leão. De acordo com a Receita Federal, em todo o Brasil, cerca de 10 milhões de contribuintes ainda não declararam imposto de renda. Aqui no Espírito Santo, são cerca de 190 mil pessoas que precisam fazer a declaração. Se você for um desses contribuintes, corre, porque quem atrasar ou não entregar fica sujeito a pagamento de multa, além de outras penalidades, como o bloqueio do CPF, impedimento de abrir contas bancárias e até de participar de concursos públicos. Então corre, perde tempo não, faça a sua declaração o quanto antes, tá? E por hoje é só. Uma boa noite para você, obrigado pela sua companhia e parabéns por valorizar e decidir acompanhar a programação da TV Pública do Espírito Santo. Seja feliz e até amanhã. Tchau.